Agora eu assumi o papel de moderador. O comandante Joel gostaria de uma palavra. Se desculpe, desculpa interromper. É que nós temos a presença do Dr. Valdo Araújo, que teve um problema do trânsito. Por favor, queria lhe convidar também. Rapidinho, o Dr. Valdo é engenheiro de telecom pela PUC, pós-graduado em sistema de telecomunicações, na mesma universidade, e mestre em ciência de computação e matemática pelo IME. Muito obrigado, doutor Valdo. Muito obrigado. Deixo agora o meu papel de painelista, reassumo o meu papel de moderador e convido o doutor José Afonso Oliveira Júnior para apresentar uma visão aí de pesquisa, desenvolvimento, inovação e internet das coisas. Agora que nós já temos esse panorama de fundo. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui, agradeço o convite do comandante Joel. A minha abordagem vai ser uma abordagem bastante diferente do Dr. Lorival, porque enquanto ele pegou a parte tecnológica e discorreu muito bem, de forma muito abrangente a respeito da parte tecnológica, a minha abordagem vai ser, a partir da inovação, a inovação tecnológica que existe em internet das coisas, né, como você consegue captar recursos para os seus projetos. E essa captação de recursos, seja por instituições governamentais, seja por universidades, seja por empresas, seja por pesquisadores. A nossa ideia aqui é falar um pouco sobre inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento, e depois mostrar que nesse ano, tá, essa quantidade de editais, só para citar aqueles que, na minha opinião, são os principais, financiaram a internet das coisas, e mostrar de maneira muito rápida, de maneira muito sucinta, aqueles projetos que estão disponíveis ou estarão disponíveis num curto espaço de tempo para financiar projetos de internet das coisas. Eu, apesar de só ter 15 minutos, eu poderia entediá-los aqui com a quantidade enorme de fontes de recursos, então eu me concentrei somente nos recursos não reembolsáveis. Recursos não reembolsáveis são aqueles recursos que você capta o recurso através de um edital, através de uma licitação, você investe esse recurso no seu projeto, tá? E se o projeto der certo, ótimo, fantástico. Se o projeto não der certo, não é necessário retornar aquele recurso. Então, quero distinguir o recurso não reembolsável da sociedade. Na sociedade, entra uma outra entidade querendo participar e querendo auferir lucros com aquele projeto. É diferente daqui. Então, nós vamos aqui ver tanto entidades governamentais, entidades públicas, quanto entidades privadas, fornecendo recursos para projetos de internet das coisas. Bom, eu tenho que primeiro falar do conceito de inovação. O conceito de inovação que é seguido aqui no Brasil, conceito baseado no Manual de Oslo de 1992, é aquele que está na lei de inovação, tá, que é inovação tecnológica, a concepção de um novo produto ou um processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais, friso isso aqui, melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando em maior competitividade no mercado. Então, mesmo que você já tenha um produto, mesmo que você já tenha um projeto, tá, é possível captar recursos públicos, tá, a partir de melhorias incrementais de base tecnológica. Tá? Então, esse daí é o conceito que está por trás de todos os editais brasileiros, que tem como um dos critérios principais a questão da inovação. Bom, agora, num regime de concorrência, como aquele que existe nos editais, quanto maior o grau de inovação tecnológica, mais pontos você consegue, tá? E
portanto, maior a sua possibilidade ou probabilidade de conseguir esses recursos. Então, existe uma fase no projeto, que é aquela fase onde se espera encontrar a inovação tecnológica. Não é quando o produto está sendo comercializado, não é quando o produto está se fazendo estudo de mercado. É na fase em que você faz pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de protótipo e tecnologia industrial básica. Tá? Nessa fase aqui existe risco tecnológico. Errar a tecnologia custa caro. Tecnologia custa caro, né? Treinar custa caro, fazer estudos em cima disso aí custa caro. Então, errar nessa fase daí é a fase mais arriscada num projeto de desenvolvimento, né? Então, isso custa caro. Então, os estados, né, não só o Brasil, isso daí é uma tendência mundial iniciada lá na década de 70 com o Japão, com os automóveis, os relógios que eles copiaram, fizeram engenharia reversa em relação aos relógios suíços, depois a Coreia e todos os tigres asiáticos. O que o Brasil tenta fazer a partir de 1998, com a criação dos fundos setoriais, dos 16 fundos setoriais, é justamente repetir, adaptar o modelo dos tigres asiáticos de desenvolvimento tecnológico. Então, é o seguinte, é necessário um alto grau de inovação tecnológica, tá, para você conseguir esses recursos, porque você vai disputar esse recurso com outras empresas, com outras universidades. Bom, eu vou começar agora a apresentar alguns editais, que são editais que foram lançados esse ano, né? Eu não vou me deter exatamente nos aspectos aqui, quais são as prioridades desses editais, eu vou falar um pouco da importância desses editais. Então, por exemplo, o BNDES lançou e terminou o prazo, foi dia 31 de agosto, se eu não me engano, o edital Pilotos de IoT. Né? O Piloto de IoT se destinou a financiar projetos em fase de protótipo, fornecendo valores não reembolsáveis para esses projetos, tá? Para, numa segunda etapa, tá? Que vai acontecer agora a partir de 2019 e 2020, tá? Financiar aquelas empresas que querem comprar esses produtos desenvolvidos com recursos públicos. Então, um processo que existia anteriormente conhecido como vendor aqui no Brasil. Então, o governo ajuda a financiar com recursos não reembolsáveis os projetos. O projeto está no mercado, o governo financia os clientes, financia os compradores desses projetos. Então, isso é uma atitude muito pioneira de parte do BNDES. A gente torce para que esse modelo aqui dê certo e que a gente tenha mais editais do tipo desse piloto de IoT. Outro edital muito lançado anualmente, esse edital é o Funtech, Fundo de Tecnologia do BNDES. BNDES é um banco que anualmente dá lucro, anualmente o BNDES dá lucro, tá? Esse lucro ele é retornado ao setor produtivo através de editais. Então, o BNDES se reúne anteriormente, na época que eu fazia parte, ajudava a avaliar os projetos, eram 32 gerências tecnológicas que criavam o edital Funtech. Tá? O bom do edital Funtech é o seguinte, ao contrário dos outros editais brasileiros, ele não tem teto. Você pode pedir quanto de dinheiro você necessitar para o seu projeto. Repito, financiamento não reembolsável. Aí tem algumas prioridades do último Funtech, né? Manufatura avançada de sistemas inteligentes, mobilidade urbana, agropecuária e indústria. Tá? Então, isso é da parte do BNDES. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela, por força da Lei 9.991, ela aplica todas as concessionárias, geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica são obrigadas a investir em financiamento externo, financiamento de inovação externo, 0,4% do seu faturamento, da receita operacional líquida. Tá?
Isso daí significa o seguinte, significa que em torno de umas 340 entidades concessionárias de energia elétrica colocam projetos para financiamento não reembolsável no mercado. O que isso significou na prática? Significou que já foram financiados 2.546 projetos de pesquisa e desenvolvimento que totalizaram 8 bilhões, tá, de financiamento e foram através de 133 empresas do setor elétrico. Então eu relacionei aqui apenas 15, eu poderia ter relacionado mais de 100, eu relacionei apenas 15 projetos de IoT que receberam esses recursos aqui. Olha como os recursos são variados. Tem recurso aqui que é de R$378 mil, fidelização de clientes através de monitoração online da qualidade do suprimento de energia elétrica. Tem projetos 10 vezes mais caros. Internet of Grids, o conceito de internet das coisas aplicado ao sistema elétrico de distribuição. Valor, R$3.059 mil não reembolsável. Tá? Essa lista daqui, eu repito, ela tem mais de 100 projetos de IoT. E vejam só, a IoT não é uma prioridade da ANEEL. A prioridade da ANEEL é energia elétrica. Mas como demonstrou o professor Lorival, a internet das coisas habita hoje todos os setores econômicos, todos os setores da atividade humana. Então, consequentemente, editais importantes e com esses recursos aqui, né, estão apoiando também projetos de internet das coisas. Eu não estou controlando meu tempo, esqueci. 4 minutos? Bom, CNPq também, eu relacionei a 2 editais, que são editais transversais, eles apoiam todas as áreas do conhecimento, eles podem ser solicitados por empresas e pesquisadores. O Universal fornece de valores de entre 120 mil e 300 mil por projeto, o RAI fornece bolsa, né, para pesquisadores trabalharem em empresas. Né. Valor de bolsa, doutor, R$6 mil. Bolsa é o seguinte, pessoal, bolsa ele recebe a bolsa sem nenhum desconto de nenhum imposto na sua conta corrente. Então, doutor, R$6 mil, mestre, R$4 mil, graduado, R$1.800. Todo ano tem esse edital. Todo ano tem esse edital. Tá? Bom, os editais FINEP, eu vou começar a correr aqui. Valores típicos de 500 mil a 1 milhão, o pessoal conhece um pouco mais a FINEP, financia essas despesas aqui e vamos adiante. FAPERJ, tá? A FAPERJ, eu cito a FAPERJ porque financia valor até 500 mil e permite a participação de inventores independentes. Inventor independente é todo aquele que está tentando registrar uma patente. Senai, o Senai ele tem seus editais nos quais participam. De uma maneira geral, tem modelos diferentes de editais, mas um terço vem do Senai, um terço da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, e um terço investimento contrapartida da própria empresa. E os editais internacionais. O BID tem como prioridade cidades inteligentes e energias renováveis. BID é Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Google financia projetos relacionados a energias renováveis. A Fundação Gates, projetos relacionados à energia, inclusive petróleo, né, não apenas renováveis. E o Horizon 2020, Horizonte 2020, é o da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia reúne todos os seus editais em uma única instância, sediada em Bruxelas, que é o Horizonte 2020. Tá? E eles fazem uma programação de política industrial, né? Essa programação do Horizonte 2020 foi feita em 2014 e vai até 2020. É o cenário que eles identificam para o mundo industrial em 2020. Então eu quis mostrar aqui, né, alguns editais, os principais editais, na minha opinião, que financiaram projetos de IoT aqui no Brasil. Quero mostrar agora editais que estão abertos atualmente, né,
e que qualquer um dos presentes que esteja interessado pode participar desses editais. Então, esse daqui é o edital BNDES e Senai. O prazo dele é dia 30 de janeiro. É um edital voltado exclusivamente para a internet das coisas. Eu vou passar, não está acessando ali, eu vou passar adiante. Então, é que eu gostaria de mostrar o site na internet. Agora eu não consigo nem passar aqui. Você consegue passar o próximo slide para mim, por favor? Isso. FINEP Startup. É a 4ª edição do edital FINEP Startup. Ele vai colocar 1 milhão, pelo menos 1 milhão, por projeto, tá? E vamos ver as áreas que são. Ele tem em torno de umas 12 áreas prioritárias. Uma das áreas prioritárias é a internet das coisas. Agora, veja quais são as outras áreas prioritárias. Agritech, tecnologia no agronegócio, energia, cidades sustentáveis. Isso daqui, tá, é pura internet das coisas. Na própria definição do edital, isso daí é a internet das coisas. Então, quem tem projeto de internet das coisas, tá, tem uma grande possibilidade aqui através desse edital. Ele já investiu, projetos que ele investiu em 2017 e 2018. O último foi agora em agosto. Automação industrial, sensoriamento em animais, monitoramento florestal, comportamento de consumidores em empresas de varejo. Uso de internet das coisas para identificar o comportamento dos clientes de um shopping center, de um supermercado. Isso aqui já é nossa realidade, Brasil. Não estamos falando de outros locais. O Embrapa, esse Embrapa Soja, é o uso de internet das coisas, sensoriamento, monitoramento do solo. Ele não dá recursos financeiros em si, ele não faz aporte de capital, mas ele viabiliza estrutura, laboratórios, casos de vegetação, tutoria técnica, prazo dele, 20 de dezembro. E o Horizonte 2020, esse aí eu gostaria muito que a gente conseguisse abrir esse daí, tá? Porque as empresas brasileiras, empresas, universidades, o Estado, tá, podem participar desses editais aí, né, e eles pagam um conjunto de todas as despesas de um projeto. Eles pagam, inclusive, os impostos brasileiros. Se você coloca um projeto num edital como esse, ele vai pagar INSS, FGTS, imposto de renda e todas as despesas do projeto. Tá? Eu fiz uma busca aqui, vai abrir a busca aí, tá? Eu coloquei simplesmente o seguinte, eu coloquei internet das coisas, tá? E a gente vai ver aí que ele vai, eu pedi editais abertos, editais que serão abertos. Consegue abaixar para mim? Então vejam só, isso, tá bom, obrigado. Ao contrário do Brasil, né, esse edital aqui, ele abriu no dia 16 de outubro, né? Depois vou falar um pouquinho mais sobre esse edital daqui, porque eu achei ele muito interessante. Ele abriu no dia 16 de outubro e vai ficar aberto até o dia 23 de janeiro de 2019. Esse aqui ainda vai abrir, né? Novas soluções, sustentabilidade. Abaixa, por favor. E aí outros editais, esse daqui, ó, esse programa daqui, ó, Smart Anything Anywhere, foi aberto em outubro de 2017 e vai continuar aberto até 2 de abril de 2019. Ele está dando 3 anos para a gente inscrever os nossos projetos. Aquele edital que eu citei anteriormente, o FINEP Startup, né, ele vai dar 25 dias para redigir o projeto. Esse daqui dá 3 anos. Né?
Não, mais não. O slide, por favor. Agora eu queria abrir esse último daí. Quero abrir esse último como exemplo, tá? E para mostrar também que tudo isso que eu estou falando aqui é viável, é acessível, pode ser do nosso desconhecimento, mas a gente está vendo aqui as ferramentas para fazer isso daí. Então, esse daí é um edital destinado à pesquisa e à inovação no Oceano Atlântico. Pesquisa e inovação no Oceano Atlântico. Ele tem vai dar um total de quase 4 milhões de euros. 4 milhões de euros aí deve estar uns 18 milhões, um negócio mais ou menos assim, né? Acho que está 4,5 euro. Ele é coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Lisboa. Abaixa, por favor. Vamos ver quem participa desse... mais um pouco, por favor. Vamos ver quem participa desse edital. Baixa mais. Opa, mais um pouquinho. É isso aí. Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Brasil. CNPq. Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Leia-se aqui, FAPERJ. Tá? Então, os projetos senhores poderão ser colocados ou no CNPq, projetos com aquele intuito ali, aí a gente tem todas as informações, poderão ser colocados ou no CNPq ou na FAPERJ. Está aberto. Slides, por favor. Tá. Então, é isso aí. Foi só o último slide, meu contato. Eu espero o seguinte, ter mostrado para os senhores, né? Existe, para quem está pensando em inovação tecnológica em internet das coisas, existem caminhos, mesmo quando não se tem recursos. Tá. Muito obrigado.